Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe o nosso trabalho, para que todos nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos, não é assim? Quero agradecer a direção da casa pela oportunidade de vir num mês tão especial, né? Um mês... Opa. Ótimo. Obrigado. De participar de um mês tão especial aqui, 103 anos, né? Dessa casa. Eu comentei com a Silmara, eu não conheço na região uma casa tão antiga, né? Lá em Dracena, nós temos o Caibar Schutel, que é a casa da mãe, e deve ter uns 80 anos, né? Mais de 103 anos, né? Eu vou falar pouco, né? Eu sou aqui de Dracena, do Centro Espírita Aprendizes da Boa Nova, né? Trabalhador espírita, né? Nós temos um grupo de estudo às terças-feiras lá, né? Dos livros mensageiros, né? E faço algumas palestras, então, nada muito para falar. Para falar mesmo, né, do Evangelho. E hoje eu trouxe para nós um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, itens 15 e 18, né? Ele diz assim, ó: orem sempre, alegrem-se constantemente e em tudo dai graças. Orem sempre, alegrem-se constantemente e em tudo dai graças. Se nós recortássemos isso, imprimíssemos e colocássemos na geladeira da nossa casa e fizéssemos isso, ou pelo menos nos esforçássemos todos os dias para fazermos isso, nós já transformaria o nosso destino. Porque olha só, orar sempre, se alegrar constantemente e agradecer por tudo. Não é assim? Mas o que me deixou curioso nessa passagem, que ainda que os 3 conselhos são maravilhosos, né? Orar, se alegrar e agradecer, o que mais nós conhecemos é, em tudo, dai graças. As outras 2 partes quase não é muito falada, né? Até quando a gente vai publicar, em tudo dai graças, não é assim? A outra parte, nós não lembramos muito. E eu falei, mas será por quê, né? É tão bonito todo o contexto, porque só essa parte ganhou esse destaque, né? E como na espiritualidade nada é por acaso, né? Nada acontece assim, sem nenhuma razão, sem nenhum porquê, nenhum para quê. E se o trecho em tudo dai graças foi aquilo que a espiritualidade mais inspirou a todos falarem, é porque nós precisamos mais desse ensino. E quando, né, eu tenho uma técnica particular de estudar o Evangelho. Quando eu não entendo algum ensinamento, eu sempre falo isso, quando eu não entendo algum ensinamento, né, às vezes tem um ensinamento lá, fala, mas será que realmente é bom isso, né? Por exemplo, Jesus fala para a gente perdoar 70 vezes 7, não é assim? Aí a gente fala, mas perdoar, né? Ficar perdoando, o que eu vou ganhar com isso? Então, quando a gente tem dificuldade para entender, a gente vai lá no antônimo da palavra, o contrário daquele ensinamento. Então, por exemplo, se eu não perdoar, eu vou viver com o quê? Com raiva, com mágoa, não é assim? Com ressentimento, com desejo de vingança. E é feliz quem vive assim? Eu nunca vi, né? Até numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou e estava perseguindo, né? Alguém, uma pessoa. E aí eu falei assim, olha, desista, porque você não é feliz, não. Aí ele falou, não, eu sou muito feliz. Eu falei, não, se você fosse feliz, você não estava perseguindo ninguém. Não é assim? Porque quem está feliz não persegue, quem não quer saber de perseguir ninguém.
Então, quando eu não entendo o ensinamento, a profundidade dele, eu vou no antônimo, no contrário, para saber o que aquilo muda na nossa vida. Então, qual que é o contrário de agradecer tudo? Reclamar de tudo. Aí que está a chave. Esse ensinamento ele foi mais destacado porque a grande maioria de nós temos o vício da reclamação, que é uma das coisas que mais atrapalham a nossa encarnação, é a reclamação. Nos atrapalha em todos os níveis, em todas as esferas da nossa vida. Se nós queremos estragar alguma coisa, comecemos a reclamar. Eu até pergunto para o pessoal lá do grupo de estudo, né, do nosso grupo, se eles têm notícia que Jesus curou alguém que a pessoa estava reclamando. Eu não lembro. Jesus chegou, olha, ele que está reclamando demais, eu vou curar ele. Eu não lembro disso. Então, nem as curas de Jesus era quem reclamava. Então, a reclamação, ela atrapalha todo o nosso contexto espiritual. Os espíritos que querem nos ajudar não conseguem nos alcançar se nós estamos no estágio de reclamação. Eles não conseguem. Tem até um ensinamento que não é nem espírita, né? É do Masaharu Taniguchi. Ele fala assim: as ondas mentais da reclamação atrapalham as ondas de salvação de Deus. E também nos nossos relacionamentos. Ninguém gosta de viver com quem reclama. Ninguém gosta. Eu tinha uma loja em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. E tinha uma funcionária lá. E tinha uma senhora que sempre vinha pagar a parcela dela. Ela pagava certinho. Mas ela reclamava tanto, que quando ela aparecia na porta da loja, como era loja de móveis geralmente é grande, né? Ela aparecia lá na frente e falou assim: Flávio, eu vou esconder lá, atende ela para mim, porque senão ela senta aqui e não para de reclamar. Né? Aí eu falei: ó, Deus está vendo você fazer essas coisas. Ela falou assim: não, é que ela reclama demais. E quando ela sai, eu fico sentindo um peso nas costas. Né? Então, até nesse sentido, as pessoas, às vezes, se afastam da gente. Por isso que a carta ganhou esse destaque nesse ponto. Para nos alertar e nos tirar esse costume de reclamar de tudo, para nós começarmos a agradecer por tudo. Eu fiz até algumas anotações aqui, mas assim, eu sempre falo dessa passagem. Quando o André Luiz estava, capítulo 2 do Nosso Lar, ele ainda está num pensamento reclamando muito da própria situação. No primeiro capítulo, quando ele está no umbral, e também no segundo capítulo, no começo ali. Ele reclama muito, ele não aceita a própria situação. Ali ele começa a mudar o pensamento, depois de sofrer tanto, e começa a pensar na ideia de Deus. Quando ele para e faz uma oração, o Clarencio aparece. Lá na frente, lá para o capítulo 6 mais ou menos, o Clarencio relata que, desde 15 dias que ele estava no umbral, André Luiz, o Clarencio ia visitar ele. E falou uma frase que eu até já falei aqui. O Clarencio disse assim: eu via ele, mas ele não me via. Por quê? O estado de reclamação, de tristeza, que o André Luiz se entregou, impedia que ele visse a ajuda que já estava ali. E quando eu estou estudando, eu falo: meu Deus, será que eu não estou assim também na minha vida, nos meus dias? Reclamando de alguma coisa que acontece, alguma coisa não deu certo, a ajuda está perto e eu não consigo ver, não consigo alcançar. Eles não conseguem acessar. Porque eu falo para o pessoal do meu grupo: para estudar a gente tem que ser egoísta, pensar só na gente.
Porque às vezes a gente estuda e pensa assim, né? Por exemplo, quando a gente estuda sobre reclamação, a gente lembra das pessoas que reclamam para a gente. Não é assim, não. Estudo como que é? A gente vê sobre reclamação e fala assim, será que eu reclamo muito das coisas? Esquecer os outros e não estudar para os outros. Estudar para nós. Saber se porque senão eu identifico todo mundo que reclama e não identifico que eu reclamo demais. Aí a gente deixa de ser um estudioso do Evangelho para ser um comentarista. Nós não estamos para ser comentarista, estamos para ser estudiosos. Então, essa mudança, né, de postura mental modifica o nosso destino. Por isso que Paulo fala isso com muito cuidado na carta. É um recado que pode modificar todas as nossas relações. Aí a gente fala assim, poxa vida, porque ele não falou assim, ó, agradece tudo de bom que acontecer na sua vida. O que ele falou? Em tudo dai graças. Se é tudo, é até as coisas ruins. Poxa vida, como, né, esses dias o meu Corinthians estava quase caindo para a segunda divisão, né? Como que eu ia agradecer, né? Então a gente fala, poxa vida, a gente agradecer até as coisas ruins, será que isso não é um fanatismo? Alguém pode chegar e perguntar para nós. Aí tem um capítulo no Evangelho, um trecho, né? No capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se a pessoa chegar no centro, no primeiro dia, e ver esse ensinamento, ela sai correndo. Olha o que é, eu vou até ler aqui, ó. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Imagina a pessoa chega a primeira vez no centro, cheia de problema, e ouvir isso, sem entender todo o contexto. Mas por que os Espíritos dizem isso para nós? Que a dor é uma bênção. Porque a dor é um aviso divino. Nós estamos saindo fora do roteiro combinado. Eles nos alertam. Porque muitas vezes eu saio de lá do mundo espiritual e falo, olha, eu não posso perder essa encarnação. Não quero ir para regiões de sofrimento. Não quero perder tempo mais. Se lá na terra eu estiver desviando do caminho, vocês me tiram do caminho errado e colocam eu de novo. Nós pedimos isso. Quando nós estamos lá preparando para reencarnar, nós pedimos que Ele não nos deixe desviar do caminho. A gente tem que se reconciliar com o pai, ou, né, com o filho, com a irmã, alguma situação, e às vezes nós esquecemos, deixamos o orgulho tomar conta, às vezes temos compromisso no centro, ou na religião que a pessoa se professa, ela se afasta, não tem tempo para cuidar da alma. Às vezes, o único recurso que a espiritualidade encontra é o quê? É dar um chacoalhão na gente. E nem estava na outra encarnação, porque o espírita tem um problema, tudo é da outra encarnação, não é? E não é bem assim. Às vezes nós estamos ali, né, ó. A gente sai um pouquinho daquilo que nós combinamos, e eles fazem o quê? O que nós pedimos. Por quê? Quando chega uma dificuldade na nossa vida, automaticamente nós já fazemos uma pergunta. Não é assim? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? E tem muitos que falam, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como se Deus que estivesse fazendo. A dificuldade tem esse objetivo. Ela nos faz perguntar. Já é um passo. Já é um passo. Quando chega a dificuldade, a gente pergunta, faz ali uma revisão ali, nós já demos um passo. Ainda que a nossa pergunta não seja a pergunta ideal. Nós perguntamos por quê.
né? Nós falamos, meu Deus, por que está acontecendo isso? É uma pergunta até razoável, não é a ideal. A ideal é o quê? Senhor, para que o Senhor permitiu que isso acontecesse na sua vida, na minha vida? Porque o porquê remete ao passado. É importante às vezes a gente saber. Mas o para quê, ele remete ao futuro. Para onde o Senhor está querendo que eu vá? Qual o caminho que o Senhor quer que eu escolha? Uma vez que está acontecendo alguma coisa, para que eu preste mais atenção como eu estou caminhando. Então, por isso, até na dificuldade nós devemos dar graças. Porque a dificuldade veio melhorar o nosso roteiro. E tem muitas coisas que nós não mudaríamos se tivesse dado tudo certo, se não tivesse acontecido algum problema. Nós temos eu tenho um caso, né, de um amigo, eu posso falar porque ele autoriza eu falar, que o filho, menino muito bom, de 14 anos, e começou a ver espírito, ouvir espírito e ver espírito, e passou até numa escola lá em Dracena. A pessoa que tinha o nome da escola, muito obrigado. Obrigado. A pessoa que se comunicou através dele e falava assim, essa escola me envergonha, porque teve um problema na escola lá, e o que levava o nome da escola, chegou um ponto que o menino teve que se afastar dos estudos, pegou com a psicóloga, né, com a psiquiatra, um afastamento, e tinham que esconder faca em casa e tudo, porque eles tinham medo da criança pegar. Olha a situação. Eles não eram espíritas, foram ao centro espírita, né? A gente fez, né, toda aquela recepção, todo aquele atendimento, né, normal. Eles se integraram à casa, começaram a frequentar, participar dos estudos, né? Levaram, vamos dizer assim, seguiram a cartilha, né? Passou um tempo, as manifestações cessaram, eles estão ativos trabalhando no centro, felizes da vida, e o menino muito feliz. Então, aquilo que era um grande problema foi uma maneira que a espiritualidade encontrou de levar aquela família para uma nova maneira de conduzir a própria vida, colocar o evangelho como parte da vida deles. Então, por isso, eles devem hoje eles mesmos agradecem aquilo que era um problema para eles. Por isso que Paulo foi muito feliz quando disse isso. Então, nessa perspectiva, nós devemos pegar essas lições para nós e ressignificar dentro da gente aquilo que nós chamamos de dificuldade, de problema, ou tem gente que acha até que é castigo de Deus, como se Deus castigasse. Não, Deus não castiga a gente, de forma nenhuma, né? É que a gente, às vezes, em vez da gente se elevar para ter as qualidades divinas, nós reduzimos Deus para ter os defeitos humanos. Nós emprestamos os nossos defeitos para Deus, achamos que Ele se vinga, né, se Ele faz alguma coisa. Tem um psicólogo, ele é de Israel, chama Daniel Kahneman, e ele trata processos depressivos. Ele é muito famoso. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, sendo psicólogo. É até difícil explicar isso. E uma vez nos Estados Unidos sai um estudo, olha que interessante. Sai um estudo que eles fizeram um estudo em 2006 e depois fizeram estudo em 2015 com crianças de 6 a 10 anos, de 6 a
até pré-adolescência, 12, 13 anos. E nesse estudo, eles perceberam que as crianças de 2015, ali por ali, eram 6% mais infelizes do que as crianças que foram entrevistadas em 2005. Daquelas mesmas crianças foram entrevistadas em 2005, depois de 2015 eram mais infelizes. Tá bom. E aí perguntaram para ele por que tinha essa diferença, uma vez que a evolução chegou mais coisas para eles brincarem, mais, né? E eles pegaram e foram perguntar para esse Daniel Kahneman. Perguntaram para ele por que as crianças hoje são mais infelizes, segundo a pesquisa deles, do que há 10 anos atrás. E ele falou assim: é porque, olha, a resposta dele é uma inesperada, mas ele deu um dos motivos. Ele falou assim: porque não se tem mais álbum de família. E eu fui esperar onde ele ia chegar com esse pensamento que eu não entendi nada. E ele explica. Ele diz que, né, as famílias americanas tinham o costume de o quê? Fazer um álbum da criança quando ia lá, nascia, aí tinha lá, fazia os exames, aí tinha o primeiro aniversário, e tinha sempre as fotos de todos os anos, né? E colocava, quando a criança fazia 13, 14 anos, eles pegavam e mostravam para a criança: olha aqui, ó, a sua mãe, olha o dia que você nasceu, a sua tia, né? Ó, esse aqui foi o seu primeiro aniversário. E foi indo. O que ele fazia? O que o álbum despertava? A criança percebia, por exemplo, que ela teve muitos benefícios na sua infância que ela não sabe. Então, por ele deu um exemplo lá. Às vezes tinha uma tia que vinha no aniversário dele todo ano, e a tia morava a mais de 100 quilômetros, né? Então ele percebia: poxa vida, né? A minha tia vinha me ver. E isso fazia com que a criança tivesse uma visão mais grata por tudo aquilo que ela teve até ali. Ela começava a olhar de uma forma diferente. E ele, até no tratamento dele, ele dava 30%, 40% de desconto para todo mundo que fosse tratar a depressão, que trouxesse o álbum dele de família. Aí ele chegava no paciente já grande, né, 40, 50 anos, e pegava o álbum e falava assim: olha aqui, você está limpinho, alguém te lavou, né? Aí eu falei: minha mãe era cuidadosa. Ah, mas a sua roupinha tinha uma florzinha, uma coisa com cuidado. Isso aí é minha tia que deu isso aí. E aí a pessoa começava a olhar a observar que ele foi muito bem cuidado toda a vida. Ele tinha que começar a olhar isso na vida dele e começar a agradecer isso. E até eu tive uma experiência também, depois que eu vi essa experiência dele. Porque quando eu nasci, a minha mãe ficou doente, teve que voltar para o hospital. Eu já comecei dando trabalho, né? E uma tia minha, eu fiquei, acho que mais de uma semana na casa de uma tia minha, e eu tinha uma semana que eu tinha nascido. E depois que eu assisti esse estudo, né, eu comecei a pensar: eu nunca agradeci minha tia. Que imagina, gente, ficar uma semana com um bebê recém-nascido, recém mesmo, em casa, né? É 24 horas alerta, não é assim? Aí depois eu agradeci ela depois disso, né? Eu fui perguntar para minha mãe como foi, certinho, né? E agradecer, ela ficou muito feliz. Então a gente começa a ter esse olhar de começar a agradecer aquilo que Deus coloca na nossa vida. Por quê? Porque tudo que nós não dermos o devido valor, a vida vai nos ensinar a dar o devido valor. E a única maneira que ela tem de fazer isso é nos retirando muitas vezes aquilo. Aí nós sentimos aquela falta. Aí a gente fala: puxa, como é importante. Não tem muito casal de namorado que acontece isso, né? Como que é? Descobrir depois que
descobrir que amava depois que largou, não é assim? Por quê? Porque não dá o devido valor. Então, esse olhar de agradecer aquilo que nós temos, né? A nossa família, a comida de cada dia, é algo que vai transformar a nossa vida. Não há ninguém que não começar a agradecer tudo que tem nos seus dias, não modifique para melhor o próprio destino e que não seja mais feliz. Ninguém, não existe nenhuma pessoa que não faça isso. E nos trabalhos de atendimento fraterno, que já, assim, eu sempre trabalhei nessa área, eu nunca vi uma pessoa chegar depressiva no centro, uma pessoa que agradecia tudo. Nunca. A pessoa que agradecia tudo, eu nunca atendi ali com um processo depressivo. Geralmente era o contrário. A pessoa chegava com essas dificuldades, ela tinha o costume, a grande maioria das vezes, de reclamar de tudo. Porque é a visão. Uns de nós olhamos o que temos, outros de nós olhamos o que falta. O que olha o que falta vai estar sempre reclamando. O que olha o que tem vai estar sempre agradecendo. E o Chico tem uma frase, né, um ensinamento que ele é perfeito para nós. O que ele fala? O dia que você sentir que a vida está muito difícil, dê uma volta no hospital e você vai perceber que a vida tem sido muito bondosa com você. Então, aquele dia que a gente estiver meio triste, olha, a vida está difícil, furou o pneu, não deu certo, cheguei atrasado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos dar uma volta no hospital, vai fazer uma visita, ver o pessoal, fazer uma oração, aí que a gente vai ver que nós não temos motivo para reclamar, e só para agradecer. E quanto mais nós agradecermos, o que aconteceu com Jesus na hora da multiplicação dos pães? Ele ergue o pão, que fala o quê? Obrigado. Ele agradece a Deus. O que ele está ensinando para nós ali? Que quando nós agradecemos, as coisas boas se multiplicam. Ele tinha 5 pão e 2 peixes, alimentou 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, se eu quero que as coisas boas se multipliquem na minha vida, que eu siga o exemplo do Cristo, que eu agradeça. Comecemos agora a agradecer tudo aquilo que nós temos, e nós perceberemos as modificações em torno da gente, dentro de nós e em torno de nós. E a gente já vai, né, caminhando para o final, mas antes de falar de agradecer, a alga me salvou, hein? Quando falam em agradecer, as pessoas lembram apenas de fazer isso, né? Juntar a mão e gratidão. Nós não estamos falando disso, porque é muito fácil fazer isso. Quando eu tenho lá o meu casamento, eu quero agradecer meu casamento, o que eu faço? Eu começo a tratar melhor aquele com que eu convivo. Quando eu tenho um lar, eu quero agradecer a Deus que me deu um lar, que me deu o melhor de mim dentro do meu lar. Eu vejo que o desemprego no nosso país está difícil, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, eu quero agradecer o meu trabalho, que eu procure trabalhar com mais carinho, com mais dedicação, dando o melhor de mim. A melhor maneira de agradecer é através das nossas ações. À medida que esse sentimento de gratidão estiver dentro de mim, ele tem que sair para fora, não só pelas palavras, é claro que é bom que seja pelas palavras, mas também pelas minhas ações.
Uma coisa que a gente pouco agradece é por termos uma casa espírita para frequentar. A gente tem que agradecer. Eu estava vendo a história do centro, né, do avô da Silmara lá, o quanto ele trabalhou para chegar nisso, e não só ele, outros que continuaram e continuaram para que nós tivéssemos hoje aqui uma estrutura dessa, né, cadeira, ventilador, né, ar-condicionado, né? Nós temos tudo aqui. É como se Jesus falasse: olha, eu vou criar todas as condições para você estudar o Evangelho. Você só não vai porque é só a dor para te buscar. Se com todos esses recursos a gente não consegue ver, é só a dor para buscar a gente. Então nós temos também que agradecer o que nós temos. Nós temos uma casa espírita. E qual que é a melhor forma de agradecer? Procurando ser útil a ela, de alguma maneira. Existem inúmeros trabalhos que eu posso me dedicar. Eu não consigo trabalhar na casa espírita. Então eu levo a mensagem no meu dia a dia para as pessoas, divulgando o Evangelho. Mas a gente sempre encontra um tempinho para ajudar. E assim, nós modificaremos o nosso destino. Nós não podemos esperar que as coisas melhorem fora, se não houver dentro de nós algo que melhore. Porque é apenas um eco, um reflexo daquilo que nós queremos. Porque às vezes a gente quer mudar o mundo, as pessoas, e não conseguimos mudar as nossas pequenas atitudes que a gente sabe que tem que ser mudadas. Que nós possamos começar a nos envolvermos mais com o Evangelho, né? Nós fizemos um evento na nossa casa há um mês atrás, e era vamos dizer assim, é como se fosse um pinga-fogo. O pessoal perguntava, éramos em 4, aí uma mulher perguntou para mim: Flávio, como que eu tenho um processo depressivo, como que eu faço para não desistir da vida? Olha a pergunta. E eu não tinha muito o que responder. Você está sabendo que a pessoa ali está em grande sofrimento. Ela não se identificou, porque a pergunta, né, tinha bastante gente. A única coisa que eu falei para ela é para que ela se envolvesse mais com o Evangelho. Não é questão de vir ao centro apenas, mas se envolver mais com os ensinos. Começar a ler, não precisa ler muito, mas ler bem, com atenção. Se envolva mais, peça ajuda a Deus. E quando, né, a base da oração que funciona é quando dentro de mim eu penso em me transformar para melhor. A oração que tem estrutura, quando eu não estou contente com algo, eu estou agradecendo tudo, mas tem coisa que eu não estou contente. Vou pedir ajuda a Deus. E eu peço ajuda, e dentro de mim, no meu coração, eu me proponho a mudar, a ser uma pessoa melhor. A minha oração vamos falar uma palavra poderosa, nós estamos no poder da fé, né? É uma oração poderosa. Porque quando eu me proponho a ser melhor, a vida já se prepara para nos trazer o melhor. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu estava ouvindo a história de como que o terreno do centro, o prédio chegou aqui e ficou, é uma coisa que a espiritualidade estava preparando há muito tempo, não é assim? Então as coisas da nossa vida, às vezes, muitas coisas que nós esperamos, já estão preparadas nos esperando apenas as nossas ações, a nossa transformação. E não é virar anjo do dia para a noite. Não. Se Deus espera a árvore da semente, até espera muitos anos, Ele nos espera. Mas a intenção sincera de ser melhor. E antes de terminar, ontem eu participei, tem uma casa espírita lá,
que chama Severino Chagas, eles fizeram a cantata de Natal. E cada casa espírita de lá foram apresentar. Eu levei um verso, uma poesia, vamos falar assim, mas não é escrito por nenhum poeta de verdade, não. Eu mesmo que escrevi, então não é nada demais. Mas eu vou deixar, antes de ir, porque nós estamos no mês, né, de Natal. Vamos ver se eu acho aqui também, né? Vou achar aqui, espera um pouquinho só. Para que nós possamos, né? Espera aí, está chegando, eu acho, achei aqui. Antes de nós, né, terminarmos e colocarmos dentro de nós esse sentimento, esse costume, esse hábito de começar a agradecer aquilo que temos. Porque eu lembro que na época da pandemia, a gente viu que tinha muitos irmãos nossos que não conseguiam respirar. E eu nunca tinha agradecido por respirar. Na pandemia eu comecei a agradecer porque eu respirava. Então, tem que vir um susto na gente, não tem? É para finalizar, falar sobre o Natal aqui para terminar, para concluir. Se eu pudesse falar aos corações nessa época de Natal, falaria de Jesus, que é o personagem principal, do amor que espalhou por todas as nações, contagiando no mundo inteiro incontáveis corações. Mudou vida, mudou rotas, caminhos e estradas, deixando mais feliz o mundo, tirando muitos das calçadas. Não se iluda, meu amigo, com mesa farta e Papai Noel, pois o Natal verdadeiro é com o enviado do céu. Jesus não é só no Natal, é roteiro do dia a dia. Com ele junto de ti, terás amor e alegria. Presentei o aniversariante, sem gastar nenhum tostão, colocando os seus ensinos no fundo do seu coração. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Muito obrigado à diretoria da casa, Silmara, né, por eu vir. Eu gosto muito de vir a essa casa, uma referência para a nossa região, que possamos, né, colocar esse sentimento de gratidão, né, por tudo que temos na vida, até pela casa espírita, e dar de nós, né? Não precisamos querer salvar o mundo, não, nem salvar o centro, nem salvar a família, nem salvar o outro, não. Mas nós podemos sim dar um pouco melhor de nós, agradecendo com as nossas ações. Que Jesus nos abençoe.